que é soberania? Vamos falar de novo? O que é Estado-nação? Vamos falar de novo? Mas mais do que tudo, vamos falar de nacionalismo baseado em mudança e desenvolvimento econômico da estrutura produtiva do país. Daí dá para falar o que é ser nacionalista, porque daí eu estou participando desse desenvolvimento. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas no canal Geografia em Tudo. Aqui é o professor Prof. Eligel e nós vamos hoje voltar ao tema. Por favor, se não assistiu ainda, assista aquele vídeo dos traidores da pátria, entreguismo e nacionalismo. Assista ele. E depois, lá eu desenvolvi um conceito, nós apresentamos o que é ser nacionalista. E especialmente, nós falamos da situação atual que tem muitos políticos, existem muitos políticos que estão sendo traidores da pátria. Estando em outro país para falar mal do nosso próprio país? Aí não, né, gente? E daí, agora, nessa aula, eu vou mencionar para vocês sobre o nacional desenvolvimentismo atrelado a teorias do desenvolvimento e a autonomia produtiva do país. E aqui eu vou colocar um ensaio de uma expressão chamada nacionalismo geográfico. E eu vou mencionar para vocês o que eu penso disso daí sobre o que é nacionalismo geográfico. Ou seja, eu tenho que fazer com que a população entenda, compreenda que o seu território, que o seu país está fazendo algo por ela, por essa população. Enquanto nós não tivermos a demonstração estrutural, produtiva, econômica, social e cultural de que onde eu moro é um país que me ajuda a prosperar, dificilmente nós vamos ter um patriotismo, um nacionalismo de verdade. Coisa simbólica, gente. Eu só coloco uma bandeira nas costas, saio na rua, ninguém aguenta não, viu, gente? Então nós vamos explicar hoje, na aula de hoje, sobre esse possível ensaio sobre o nacionalismo geográfico. Vamos lá. Na aula já de atualidades no Brasil aí, sobre o entreguismo, nacionalismo e traidores da pátria, eu falei sobre soberania. Lembra, né? Que soberania é um poder supremo, soberano dentro dos limites territoriais. E o nosso principal limite territorial é o país Brasil, né? Com seus estados, seu Distrito Federal, tudo bem? O Estado, na modernidade, é um poder soberano dentro desse território, tudo bem? Então, o limite territorial impõe limite à soberania. Eu não posso, uma lei de outro país, gente, mandar na nossa, tudo bem? E na soberania, eu tenho que exercer ela numa coisa materializada, que é, por exemplo, território. Existem muitos povos que não têm soberania. Por exemplo, os curdos é um dos maiores povos sem terra e sem espaço, sem território, sem um país para mandar. Estão lá no norte do Iraque, mas quem manda é o Estado iraquiano, quem manda é o Estado turco, quem manda é o Estado iraniano, quem manda é o Estado sírio. Então fica complicado. Ou a triste situação do povo palestino, né, em Gaza, né, e na Cisjordânia. Então quem manda é o Estado de Israel, mas eu não tenho poder soberano sobre minhas vidas, né, quando eu não tenho esse território. Então é uma efetivação da soberania, é uma efetivação geográfica do território, por favor, tá? E sempre lembrando que território, hoje a geografia trata de território sobre várias perspectivas e vários poderes, mas no primeiro momento, território vai ser uma figura central, vai ser uma forma clássica, um poder político de um país, tá? Então, passou a fronteira Brasil e Argentina, está na Argentina, o Estado de Direito brasileiro não manda nada na Argentina, gente. Por favor, então são esses conceitos que a gente fala, né? E também nós trabalhamos como Estado-nação. Estado-nação precisa de um território, precisa de soberania, precisa do Estado de Direito às leis que regem jurídica, nós precisamos de uma população, de cultura e idiomas. E nós temos uma baita formação disso. Gente, por favor, quem tem vontade de saber um pouco sobre esse negócio do Brasil, leia o livro do Darcy Ribeiro chamado O Povo Brasileiro. É um baita livro, Darcy Ribeiro. Um baita livro. Então leia esse livro para entender esse sentido de nação nosso, especialmente cultural e de informação, né, que nós estamos passando. Tudo bem? E
Nós temos tipos de nacionalismo. Por exemplo, nós temos um nacionalismo que os marxistas, a teoria marxista olha e fala assim, é um nacionalismo burguês, de elite, por vezes reacionário, conservador, quer dizer, de grupo de poucas pessoas, que daí só uma movimentação simbólica, uma simbologia só, seja uma coisa folclórica, não que o simbólico, a bandeira é uma coisa simbólica, o hino é uma coisa simbólica, esses nacionalismos, mas é uma coisa só pro forma e só para eu manter essa estrutura, onde uma pequena parcela da população manda, e o resto obedece. E daí eu sou um nacionalista do jeito que eles querem. Uma coisa meio para conservar uma situação, ou evocando coisas passadas, lembranças passadas, um historicismo barato, de formação barata, né? Que eu vou olhando e falo assim, não, seja brasileiro com muito orgulho. Não, tem que ser brasileiro com muito orgulho. Nós vamos ver nessa aula que tem que ter casa. Um brasileiro com muito orgulho que eu tenho que usufruir de um túnel, de uma ponte, de um aeroporto, de uma rodovia. Então, isso é um brasileiro com muito orgulho, de uma escola, de um edifício de belas artes, onde eu possa aprender música, onde eu possa aprender dança, escultura, onde eu possa aprender as coisas, os valores nacionais. Mas eu estou vendo uma proteção de uma Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, onde não gera inflação para as pessoas mais pobres, onde tem uma política habitacional, onde tem uma política de saúde, que eu vejo o Estado fazendo isso para eu olhar essa empresa, que seja a Petrobras, olhar que ela está controlando os preços do combustível para eu poder ter uma vida mais estável, de modo soberano no meu território. E não um nacionalismo que dita como que eu tenho que só olhar a bandeira e só isso. Não. Tem que ter um nacionalismo de geografia, um nacionalismo materializado, um materialismo espacializado, para eu me sentir patriota, né? Então isso é uma coisa interessante. E daí tem um nacionalismo popular, esse nacionalismo mesmo, que eu faço uma incorporação dos valores, mas eu vejo uma resposta na minha vida trazida pelo território onde eu moro, né? E existe até o nacionalismo revolucionário de olhar marxista, ou nacionalismo estadista, que é de um Estado interventor. Nós vamos falar que nós tivemos a teoria desenvolvimentista, em que o Estado participa para fazer a mudança produtiva de um país. E, no final, eu vou demonstrar para vocês, fazer um ensaio sobre de como nós espacializamos, como nós materializamos esse sonho, né? E daí, uma das coisas que ajudou muito no período, dá uma olhada de novo nessa aula de traidores da pátria, eu falei que nós tivemos um período entre os anos 20, início da Semana de Arte Moderna, até início dos anos 70, final dos anos 60, que teve um movimento forte, não só no Brasil, mas no mundo, porque nós criamos bases teóricas para um desenvolvimento econômico dos países, sem contar com aquela coisa entre aspas, da naturalidade do capitalismo ortodoxo liberal, ou neoclássico, de falar o seguinte, não, olha, você vai lá e obedeça as leis universais do mercado, que sua economia vai ficar meio equilibrada, isso vai ter um desenvolvimento automático. Faça isso que a sua vez chega. Não, gente. Após a crise de 29 da Bolsa, teorias, especialmente teorias feitas para a intervenção do Estado, acelerar esse crescimento e diminuir a desigualdade social e a incorporação da massa de pessoas dentro de um desenvolvimento e fazer o país ter progresso, porque a partir de 30 também nós inauguramos um período muito interessante de novas engenharias, novos graus de informação, novo grau de ação, de participação, de intervenção espacial e política. Então, a partir de 30, nós temos essas mudanças econômicas. Você falou assim, não. Se eu for esperar, e outra, quem salvou a crise da Bolsa foram políticas intervencionistas estatais, quer dizer, quando tem crise, o Estado tem que salvar. Né? Então, isso daí, o Brasil é muito profícuo nisso, porque lembra a cafeicultura? Virou e mexeu, não era só o dono do café, não, gente. Virou e mexeu, o Estado tinha que fazer essa regulação da vida do cafeicultor, comprando estoque, tendo centros técnicos para melhorar a produção. Então o Estado sempre, muita gente fala assim, não, foi um período liberal do Brasil que o café... Não, se não fosse o Estado bancar a cafeicultura também, né, não existiria essa cafeicultura, tá? Entre outras coisas
de mão de obra de exploração, também tem tudo isso daí. Mas, a partir dos anos 30, nós tivemos essas teorias desenvolvimentistas baseadas no nosso economista, um economista chamado John Maynard Keynes, né? Mas isso daí, e o Keynes, ele adotou o Estado como o ator central da economia. Políticas anticíclicas, investimento público e proteção do emprego. Mas isso daí já tinha uma ideia de que o Estado tinha que participar, por exemplo, de um alemão prussiano, chamado Friedrich List, que falava o seguinte: o país tem que industrializar. É engraçado, esses países que industrializam lá no século XIX, gente, eles sobem uma escada, depois chega lá em cima e chuta a escada. Pode ler também um livro de um teórico coreano chamado Ha Jung-chang, e o livro dele é chamado Chutando a Escada, mas ele tira do Friedrich List. Ele fala assim: não, quem faz indústria prospera mais, porque daí eu faço um produto agregado, e um produto agregado eu consigo impor no mercado e vender mais caro, e daí eu tenho um lucro maior, e as pessoas ficam dependentes desse produto. Então se industrialize. Né? E tem a discussão lá atrás, né? Dentro dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, que foram um dos países mais protecionistas do século XIX do mundo, e continuam sendo, tá, gente? Para fazer as suas próprias indústrias. E daí, na década de 30, chega o John Maynard Keynes e cria uma teoria para a intervenção do Estado. E daí, vários economistas, geógrafos, historiadores, sociólogos, eles vão falar o seguinte: opa, dá para fazer uma teoria baseada no desenvolvimento. Essa teoria já está todo mundo fazendo, no século XIX fez, Japão fez, Alemanha fez, Inglaterra fez, França fez, Bélgica fez, Holanda fez, Estados Unidos fizeram, o Japão fez. E eles começaram a escrever essa teoria. Então chama teoria desenvolvimentista. Eu quero acelerar princípios centrais. Tem que ter intervenção estatal para acelerar o desenvolvimento, industrialização como motor da autonomia, exportação para acumulação de capital. E daí eu trago esse capital e faço novos investimentos. Então não sou uma coisa para fazer um país fechado, não. Mas eu tenho que melhorar os meus produtos. E principalmente fazer uma autonomia técnica e científica para reduzir a dependência externa. Então eu preciso ter autonomia. E é a primeira vez que eu tenho que fazer um país que a soberania passa pela mudança produtiva. Tudo isso é em contraposição à escola neoclássica liberal, que defendia leis universais do mercado e equilíbrio automático, né? Lei do equilíbrio geral. Isso quer dizer, deixa acontecer, que daí a coisa vai ficar bem para você. Só obedece que um dia você fica rico. Nossa senhora, parece coach falando, né, gente? Não tem nada disso, não. Problemas a enfrentar. Então, os desenvolvimentistas chegaram a falar o seguinte: nós temos que fazer com que o país acabe com a deterioração dos termos de troca. O que é isso? Os países são exportadores, vai exportando, traz o dinheiro, mas muda a base produtiva para fazer um produto, que esse produto seja rentável na hora de você fazer a troca. Então, cada hora eu tenho que vender mais café para comprar uma máquina, fazer mais café, mais soja para comprar uma coisa industrializada. Então eu tenho que romper esse ciclo da deterioração dos termos de troca. Tá? Quem foi isso? Foi o Raul Prebisch e o Hans Singer. Países exportadores primários ficam mais pobres. Tem o dualismo econômico. Sempre teve a coexistência de uma agricultura, de uma economia arcaica e de uma moderna, num país subdesenvolvido. Então eu tenho que romper isso, fazer as duas liguem e uma ajude a outra, mas sem exploração mais dessa forte mão de obra explorada, né, que nunca teve acesso às coisas, mas que agora incorpore, tem um bloco robusto produtivo. Né? Especialmente que esses trabalhadores do setor primário arcaico possam trabalhar em atividades mais representativas e que ganhem mais. Especialmente na atividade urbana e industrial, tá bom? Os principais autores, né? Nós temos internacionais, o Keynes, né, que deu a base para tudo do Estado interventor. Daí tem um autor chamado Rosenstein Rodan, Hans Singer, Albert Hirschman, Douglas North. Esse Douglas North, ele fez a teoria desenvolvida para exportação. Muitos tigres asiáticos usaram essa. Vamos exportar, trazer muito dinheiro e fazer a base produtiva. Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, tá? Exportar. De algum modo, a China fez isso também. Os latino-americanos, Raul Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Oswaldo Sunkel. São eles que, na América Latina, foram importantes, especialmente na Comissão Econômica para a América Latina e Caribe,
tá? Que formulou políticas de industrialização a partir de 1948. A ONU bancou uma comissão para fazer esses estudos para a América Latina se desenvolver, aplicar esse desenvolvimentismo em países latino-americanos. E dos brasileiros, Celso Furtado, Inácio Rangel e a Maria Conceição Tavares são os nossos grandes autores, né? A Maria Conceição Tavares, poderosíssima, né? Economista, como não, né? Uma socióloga, filósofa, né? A Maria Conceição Tavares, tá bom? Então, nós tivemos muitos autores para fazer isso. E no Brasil, nós tivemos intelectuais e sociólogos mudando e buscando uma sociologia brasileira, junto com alguns economistas. E daí, na aula lá de Traidores da Pátria, vai lá dar uma olhada, surge em 55 o ISEB, tá? Que é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criado em 55 e vinculado ao Ministério da Educação. Foi a primeira entidade a pensar o Brasil de modo social, histórico e econômico. Falou o seguinte, olha, faça isso, temos que fazer isso, tudo bem? O Instituto reunia intelectuais de diferentes formações, economistas, sociólogos, filósofos, cientistas políticos e historiadores, e tinha como missão construir uma teoria crítica e prática do desenvolvimento brasileiro, com ênfase no quê? Olha, gente, só vamos ter autonomia, soberania, se nós mudarmos nossa base produtiva, que era industrialização e planejamento estatal, que é a superação do desenvolvimento, autonomia cultural e científica, nacionalismo com mobilização política e social. Então o nacionalismo não é coisa simbólica, folclórica, às vezes bobinha. Não, eu tenho que participar na mudança, na autonomia, para eu me sentir que eu sou uma personalização do país, né? Então eu tenho que ver de modo espacial que o país está crescendo, participar disso. Foi fechado pelo golpe militar de 64 porque acusava essas coisas subversivas, né? Porque existiam muitos intelectuais que começaram a ter a influência do marxismo para a libertação de um país, para buscar autonomia perante os países líderes, especialmente o Bloco Ocidental liderado pelos Estados Unidos, né? Que eu não quero mais essa sujeição dentro da Guerra Fria, essa sujeição. E lembra que em 55, vai também na aula de BRICS, que eu falei para vocês, que em 55 teve a conferência de Bandung, que era também para buscar o dos não alinhados, para não ficar mais dependente desses outros países, né? Então era acusado de subversivo, né? Dentro do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, nós temos alguns autores bem interessantes. O Hélio Jaguaribe, que foi um cientista político formador de teorias sobre desenvolvimento nacional e autonomia. Alberto Guerreiro Ramos, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, um sociólogo baiano, teórico da redução sociológica e crítico do colonialismo cultural. Nelson Werneck Sodré, que descreveu de tudo, gente. Era historiador, geógrafo, marxista, defensor da interpretação materialista da história brasileira. Ele escreveu muito. Ele tem um livro lindo, maravilhoso sobre a história da imprensa brasileira. Interessante, Nelson Werneck Sodré. Inácio Rangel, baita do economista, né, que ele fez essa coisa das relações do Estado com o capital estrangeiro e desenvolvimento. Tá? Ele olhava o país de uma outra perspectiva, interessantíssimo, tá bom? E o Darcy Ribeiro, Cândido Mendes Almeida, sociólogo e jurista, e a Maria Conceição Tavares. Ela era muito jovem, na época, estava vindo para o Brasil, participou na interlocução com o ISEB, ainda que uma obra posterior tenha ganhado maior destaque. Mas ela estava ali no meio desse grupo, tá bom? Eu quero falar sobre uma figura chamada Alberto Guerreiro Ramos. Esse Alberto Guerreiro Ramos é um sociólogo que fez questão, gente, de falar que o Brasil, para ser uma coisa soberana e ter nacionalismo, tinha que passar pela mudança produtiva científica e fazer uma cultura, uma ciência nossa, brasileira. Tá? O Alberto Guerreiro Ramos foi um influente sociólogo e intelectual brasileiro, pioneiro na construção de uma sociologia crítica e adequada à realidade nacional. Formado em Ciências Sociais e Direito, atuou na FGV e ISEB, onde desenvolveu conceitos centrais como a redução sociológica, a crítica à racionalidade instrumental e a defesa de um nacionalismo autônomo. E o nacionalismo autônomo, gente, passava pela base produtiva econômica e urbana, né? Isso era importante. Expulso pelo regime militar, continuou sua carreira acadêmica em outros países, especialmente Estados Unidos. Voltando ao Brasil pouco antes de morrer, sua produção intelectual inclui obras fundamentais sobre sociologia, administração, teoria. Quer dizer, mesmo ele exilado pelo regime de exceção, ele estava pensando no Brasil. É coisa triste. Quando um país também, nós falamos em outra aula, que às vezes o nacionalismo ele pode virar autoritário. E ele fica antipatriótico também. Era engraçado, o governo de exceção militar, ele perseguia brasileiros e abria as portas para a capital americana entrar e influenciar os Estados Unidos na Guerra Fria. Coisa triste, né?
As principais obras especialmente uma obra chamada Redução Sociológica. É interessantíssimo, gente, interessantíssimo, que ela faz uma introdução a essa coisa de olhar o Brasil como um fato real e não só acadêmico. Opa, nós temos que transformar o Brasil de qualquer jeito. Eu quero mostrar e fazer uma homenagem ao Alberto Guerreiro Ramos, esse intelectual baiano, lindo, maravilhoso aqui, que pensou e pensou na mudança sociológica do Brasil, mas fazendo uma sociologia brasileira, né? Olhando a autonomia, a transformação que estava ocorrendo. Tudo bem? Depois ele foi mandado embora do Brasil e se exilou, pediu asilo nos Estados Unidos, tá bom? E daí nós temos essa figura, né, de alguns países centrais que nós temos esse, por vezes eu quero derrubar o país e outras vezes eu agrego, porque levar gente que pensa também, né, é uma forma de tirar a força intelectual de um país e levar para outro país, né? Pensa nessa racionalidade também. Tudo bem? Às vezes eu dou o asilo político, alguma coisa, porque eu quero fazer uma fuga de cérebro dessas pessoas importantes. E o nosso próprio país fazendo, às vezes, de perseguir intelectuais que pensam o Brasil, não que pensam para salvar apenas a família de detrator da pátria, né? Então, foi uma coisa interessante. E ele faz esse nacionalismo brasileiro estruturado. Tá bom? Ele faz essa perspectiva da revolução nacional, que é o nacionalismo como ciência, ideologia e mobilização. Tem um pesquisador chamado Edson Bariani que escreveu um artigo, A Perspectiva da Revolução Guerreiro Ramos e o Nacionalismo. E o Guerreiro Ramos representa esse nacionalismo como uma ideologia, uma forma de mobilização, ciência e perspectiva social. Tudo bem? Essa visão multifacetada servia como base para interpretar a realidade dos países periféricos e construir um caminho emancipatório. Porque uma das críticas do Alberto Guerreiro Ramos era falar o seguinte: como que eu posso pensar no país se eu estou usando a filosofia francesa, a filosofia ou a sociologia americana, ou a sociologia francesa, italiana, e eu vou pensar o Brasil como? Se eu não conheço nem sociólogo, geógrafo, historiador, bota o pé no chão, né? E vá ver o que acontece no seu próprio país. Então ele vai e começa a falar assim: nós temos que fazer uma sociologia brasileira, assim como nós temos que fazer uma geografia brasileira, assim como nós temos que fazer uma história brasileira, de história de mudança, de pertencimento, de enraizamento, né? Então tem que mudar a base produtiva. E olha que ele fala na redução sociológica, que interessante: industrialização e superação da mentalidade colonial. Guerreiro Ramos contrapôs um país velho, marcado pela consciência colonial e pelo atraso a um povo novo, a um novo país em formação. E estava acontecendo uma evolução mesmo, né, gente, vindo de GV2, depois Café Filho, Jânio, Jânio Jango e a economia, um pedaço da economia do governo militar. Estava tendo essa ultra-urbanização no país, né? Ele participou do ISEB, esses intelectuais pensando o país, um nacionalismo desenvolvimentista, né? Para ele, a industrialização não era apenas crescimento econômico, mas uma ruptura estrutural capaz de superar o atraso e projetar a soberania nacional. Na Redução Sociológica, esse livro, essa obra, ele fala descolonizar o saber, conceito central formulado por Guerreiro Ramos. A redução sociológica envolve assimilação crítica das teorias estrangeiras sem aceitar pressupostos alheios ao contexto brasileiro. Então, não vou ser aquela pessoa intelectual que eu tenho que ler de fora. Mas calma, eu estou construindo meu saber intelectual, histórico, sociológico e geográfico fora do meu país, ou fora desse contexto que existe. Então eu tenho que assimilar, mas eu tenho que saber o contexto brasileiro. Atitude parentética, que prepara o indivíduo para transcender condicionamentos culturais e intelectuais. Gente, eu não posso ficar mais preso na marra intelectual vinda de fora. Por favor, se liberte, vamos olhar o país. É isso que tem que ser feito, que é uma coisa mais geográfica. Por isso que eu gosto muito do Alberto Guerreiro Ramos, porque ele é sociólogo, mas ele fala muito de geografia, muito de geografia. Por isso que eu vou fazer essa ponte de ensaio daqui a pouco. Superação da sociologia dependente em favor de uma ciência social enraizada nos problemas reais do país. Vamos mudar a base produtiva do país. A proposta era descolonizar o saber e construir uma sociologia nacional capaz de guiar o desenvolvimento autônomo.
Para isso, gente, eu tenho que construir técnica. Racionalidade substantiva, racionalidade instrumental. Olha que interessante. Guerreiro Ramos critica a predominância da racionalidade instrumental, voltada apenas à eficiência, e propõe a racionalidade substantiva, quer dizer, eu tenho que incorporar, eu não tenho só ser uma coisa técnica vindo de fora, eu pego e viro um robô. Não. Eu tenho que ver o contexto nacional, a configuração nacional, e tem que o indivíduo ele tem que participar, tem que ser uma coisa substantiva. Né, que esteja incorporada à população, orientado por valores de ética e fins coletivos. Para ele, somente essa racionalidade substantiva poderia orientar um projeto nacional que não fosse mero reflexo de mercado e de interesses externos. Uma coisa interessante, puramente nacional. E o nacionalismo brasileiro estruturado, né? O ISEB e a construção de nacionalismo desenvolvimentista. Né? O ISEB foi o centro de pensamento estratégico que reuniu intelectuais, economia e sociologia. Já falamos tudo isso aí de um projeto nacional de desenvolvimento. Durante sua existência, tornou-se referência para o debate sobre o nacionalismo, o desenvolvimentismo e a busca de uma identidade intelectual própria até ser fechado pelo golpe militar. E o Guerreiro Ramos destacou-se como um dos principais intelectuais do Instituto, defendendo a industrialização, a autonomia técnica e a descolonização cultural como fundamentos do verdadeiro nacionalismo. Tá bom? Tem que superar o colonialismo cultural e construir autonomia. E só constrói autonomia quando eu tenho a mudança produtiva. A contribuição de Guerreiro Ramos aponta para a possibilidade de superar o colonialismo cultural e construir um Brasil autônomo nos planos econômico, técnico, cultural e político. E não pode ser entreguista, gente. Nós temos que ter a soberania para poder ter a longo prazo, médio, curto, longo prazo, curto, médio, longo prazo, um país autônomo. Que está enraizado, esteja enraizado. A industrialização e a racionalidade substantiva seriam os instrumentos dessa superação, garantindo o nacionalismo enraizado no território e na experiência histórica do povo brasileiro. Por isso, eu olho assim, quando eu começo a ler o Alberto Guerreiro Ramos, assim, é pura geografia. E daí eu tento montar de modo como um ensaio esse nacionalismo geográfico. Esse nacionalismo, vou deixar aqui para a gente ir lendo junto. Tá bom? Esse que é o ensaio agora. Vocês estão escutando isso, eu ensaio isso daí. Sobre o que nós estamos vivendo, né? Porque muita gente tá falando o seguinte, assim, não, hoje algumas coisas estão sendo benéficas, mas eu estou votando em um partido que não está nem aí pro Brasil. Não, às vezes eu não consigo, a população mais pobre não está conseguindo, que é uma massa de pessoas, visualizar essa proteção do país para comigo. Então eu tenho que resgatar um projeto de autonomia nacional para ter uma revolução técnica e científica que possa chegar a todo mundo. Vamos ver essa proposta ensaística, dá uma olhada. Soberania, o país tem que passar por um grau de desenvolvimento, uma industrialização arraigada, enraizada e capilarizada no território para dar sentido de pertencimento econômico, de defesa de um patrimônio material. Quero defender o SUS, quero defender a Conab, quero defender a Petrobras, quero defender a antiga, quando era do estado da Vale do Rio Doce, quero defender essas coisas, porque eu estou sentindo que pode pertencer a todos nós, e que me cria um grau de previsibilidade dentro da sua caixa d'água. Lembra da caixa d'água? O Estado tem que ser uma caixa d'água para as pessoas terem mais previsibilidade, para terem proteção. Mas a proteção vem através de pagamento do lucro. Como que eu posso só pelo lucro? Não estou falando para não funcionar, mas eu tenho que ter um vislumbre de o que esse território faz por mim. E é nessas coisas materializadas. Assim, seremos mais e verdadeiramente nacionalistas. As indústrias, as empresas estatais incorporadas e universalizantes oferecem um sentido de pertencimento e coesão do nacionalismo. Então, cada um vira, vamos privatizar tudo, cada um vira por si, e daí eu viro atomizado. A agricultura, agrária exportadora e a mineração não fazem isso. E ninguém está falando para não que é importante. É importante a agricultura para exportação, para atrair dólares, para a gente pegar esse dinheiro e investir para a mudança técnica. Especialmente na base, o Estado fazer isso. Lembra que esse modelo agrário exportador, o chamado agronegócio, depende muito da Embrapa, que é puro Estado. Depende muito de financiamento estatal. O financiamento estatal com juros controlados para essa produção agrícola. É importante que tenha isso, mas também a indústria tem que ter isso. Outros organismos têm que ter isso. E daí eu falo que eu sou o self-made man. Não fazem, a agricultura agroexportadora fica na mão de poucas pessoas. A uberização, entre aspas, aí não faz isso. Os serviços e o comércio, ou seja, o setor terciário faz um pequeno burguês, falando de um
de um termo marxista, né? Ou uma pessoa atomizada que vai cuidar do seu negócio, e com razão, tá cuidando do seu negócio, o qual negocia com unhas e dentes a sobrevivência, mas é presa fácil para o discurso que não passa pela realidade do espaço geográfico imediato. Então, quer dizer, eu tô tão absorto ou preso à minha sobrevivência que eu tenho que defender tudo, que eu tenho que ganhar meu dinheiro, que eu tenho que pagar a minha saúde, que eu tenho que pagar a minha escola, a escola dos meus filhos, de tudo isso, que eu não consigo ver a minha realidade imediata. E daí eu não consigo perceber o que o território faz por mim como nação. E fica presa fácil, né, para esse discurso que, olha, eu não tô olhando o que tá, não, tá tudo igual, então o que acontece no mundo acontece com... Não. A gente tem que mostrar, nós temos que mostrar como economia política de desenvolvimento que o território, as coisas espacializadas e geografizadas do Estado estão servindo a população. Senão fica presa fácil para esse negócio, né? E daí, esse discurso, né, fica presa fácil aí, não passa pela realidade do geográfico imediato, pela transformação imediata da geografia dele, do seu lugar, da sua região, do seu território. Eu não vejo nada de nacional, eu vejo só uma disputa individual, e não pode ser assim. E uma hora eu não aguento pagar a saúde, eu não aguento pagar a educação, eu não aguento pagar pela vida inteira, eu envelheço, eu tenho que ter uma proteção para essas pessoas, né? Assim, todas as explicações que estão dentro, que eu estou nessa uberização, nessa coisa, o nada contra o Uber, não tem nada a ver isso, mas essa coisa individualizada, né, da luta, eu não falo nada de patriotismo, nada de nacionalismo, porque eu não vejo nada próximo a mim. E quando eu vejo, eu não consigo vislumbrar que o SUS ele é importante. O SUS é importante, mas não consigo visualizar que é uma coisa a se proteger e a melhorar. E eu caio no discurso, assim, não, é melhor privatizar, né? E fica sedutor, né? Assim, todas as explicações que estão dentro de mim, que estou atomizado, são mais fáceis sedutoras que a realidade geográfica nacional. Então eu perco o nacionalismo porque eu não tenho nenhuma aderência, nenhuma junção dessas coisas pertencentes ou que podem oferecer uma vida melhor para mim, né? Eu fico tão absurdo, quer dizer, tão preso à minha vida individual que eu não consigo ver nada de fora. As grandes obras de transporte, por um nacionalismo e soberania construídos a olhos nus que inclua a massa de pessoas, quais seriam isso daí, né? Nós temos que por um nacionalismo, uma soberania, qual seria a solução disso? As grandes obras de transporte, de saneamento para todos, os grandes hospitais, os grandes palácios de belas artes, a política de moradia, as universidades públicas, as escolas técnicas e industriais, espaços públicos de lazer. Alguns espaços públicos de lazer estão sendo privatizados, eu já vi isso em São Paulo. As empresas estatais que empregam estão espalhadas no território. Por uma geografia do desenvolvimento, pertencimento nacional, por um nacionalismo geográfico. Então, de novo, me fazendo explicar nesse ensaio, tá? Eu tenho que, antes de falar o seguinte, mas ele não é mais nacionalista, eu tenho que fazer um projeto de autonomia, ele que seja ligado às coisas nacionais. E que o território possa, que o país possa fazer alguma coisa para as pessoas até... É isso que o Alberto Guerreiro Ramos falava. Eu tenho que ter uma mudança produtiva, eu tenho que ter uma incorporação das pessoas, um nacionalismo substantivo, não uma coisa atomizada. Continue sendo Uber, mas só que você vai ter garantida a saúde, a educação, que não é gratuita, é pago por todos. Que é uma coisa nacional, né? Então, essa busca de nacionalismo. A população atomizada não tem referência de uma geografia nacional, de envolvimento estrutural. Assim, nada é geograficamente palpável na vida dela para resolver meu problema geográfico e econômico. Quer dizer, às vezes eu não vejo a escola, o SUS. Está tendo inflação, transporte, habitação, saneamento, telefonia. Ou seja, sem as referências materializadas, espacializadas, geografizadas, palpáveis, eu
pulo para o meu entendimento religioso, pré-conceituoso, por vezes de intelectualidade ensaística fácil, com as armadilhas do racismo, da homofobia, da misoginia, explicativos da salvação, do empreendedorismo individualista, da artimanha do economic coach, do piramideiro, do chefe, pessoas com mais recursos que vomitam uma biografia ensaística e fantasiosa, que escondem a herança, a isenção dada pelo governo, o parente que é funcionário público, de esquemas de sonegação, de crime de colarinho branco, assim capturam a massa atomizada com um discurso biográfico de autoconstrução e projetam um falso caminho de possibilidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu tô tão preso na minha realidade que eu tenho que me virar na vida sendo um robô para ter a minha vida, que eu não consigo vislumbrar um projeto nacional que possa me proteger. Uma CONAB que regule a caixa d'água dos alimentos e que eu mostre isso, eu tenho que ter propaganda disso. Olha, nós estamos fazendo isso, a gasolina não aumenta porque a Petrobras regula os preços. A CONAB, a comida não está aumentando porque a CONAB está intervindo para o arroz não ficar caro, para o feijão não ficar caro. E isso daí, se for uma regulação do livre mercado, a gente sempre vai ter essa sazonalidade. E o que mais pesa na população pobre é a comida, ou uma política habitacional do Minha Casa e Minha Vida, que eu garanta minimamente que as pessoas possam ter acesso à moradia, que é a coisa mais importante que a moradia, ou nos lugares mais distantes do país ter mais médicos, ou as escolas públicas, as universidades públicas de excelência, como os institutos federais, como as universidades federais, como as universidades públicas estaduais. Áreas de lazer, que eu possa ter um lazer adequado nos espaços públicos para levar minha família, ou o SUS para tratamento de famílias vulneráveis. Eu tenho que falar que isso não tem condição, que uma pessoa atomizada sozinha não consegue pagar. E daí, se eu fico tão atomizado, eu paro de ter essas respostas da economia política nacional e vou para a resposta da meritocracia. E, gente, meritocracia para as pessoas mais pobres nunca é meritocracia. É um engano. Porque meritocracia eu já parto as pessoas mais pobres. A massa mais pobre não consegue ter acesso rapidamente a um capital cultural, sendo Bourdieu, né, Pierre Bourdieu, ao capital cultural que os mais ricos tiveram. Então eu já parto de uma... Daí eu vou cair no canto da sereia, com todo respeito às sereias, né? No canto do economic coach, da pessoa que fala que vai ficar milionário em poucos dias, do piramideiro, da pirâmide, né, de golpes financeiros, ou aquelas coisas de churrasco de tiozão e tiazona mesmo. Olha, faz isso que é meritocracia mesmo, você tá tudo errado, você que é vagabundo, o pobre é vagabundo. Eu tenho que trazer um nacionalismo transformador que protejam as pessoas, A população não está vendo uma universidade com a real possibilidade de acesso. A população não está vendo uma CONAB controlar os preços da comida para ela. A população não está vendo uma rodovia, uma ferrovia, um túnel, um porto, um viaduto que realmente integram e ofereçam a nós uma geografia nacional de acesso e pertencimento e perceber, formando uma rede nacional que ligue a paisagem, o lugar, a região, o território, fazendo uma rede e uma geografia nacional. Um programa habitacional com uma rede já integrada à cidade, aos espaços públicos de lazer, cultura, saúde, trabalho, educação. Também integrado ao saneamento básico, que é uma coisa revolucionária. Eu falar que saneamento básico é revolucionário, e é mesmo, que transforma um bairro, transforma as vidas das pessoas. Mas o mais importante, as empresas estatais que empreguem e transformem a geografia econômica de um país e ofereçam um senso de pertencimento, construção conjunta e nacionalismo geográfico. As estatais que realmente, simbolicamente, eu possa defender. E eu não estou falando para não ter empresa privada, não, gente. É para ter empresa privada. Lógico que é para ter empresa privada. Mas só que os países hoje que prosperam, existe uma forte presença para trazer estabilidade, previsibilidade e equilíbrio para a economia das pessoas, da maior parte da população. Empresa privada eu falo SUS, empresa privada eu falo Petrobras, empresa privada eu falo a saneamento. Estão privatizando o saneamento, depois eles mastigam, depois a iniciativa privada joga fora e o Estado pega de novo. E daí nós vamos ter que pagar tudo isso novamente. Conclusão desse ensaio meu de nacionalismo geográfico, ligado à teoria de desenvolvimento, ligado ao nacionalismo do ISEB, do Alberto Guerreiro Ramos,
Nacionalismo geográfico é a defesa da soberania a partir do enraizamento produtivo e da industrialização capilarizada no território. Vai além do simbolismo cultural, precisa de industrialização, obras públicas, universidades, saúde. Lembra que economia é política, tá, gente? Saneamento, empresas estatais que transformem concretamente a vida da população, autonomia científica e tecnológica. O verdadeiro pertencimento nacional nasce quando a geografia do país, paisagem, lugar, região e território se articula em uma rede de integração nacional. Diferente da uberização, aqui eu poderia usar da atomização, quer dizer, da individualização, da individualidade. É importante, mas não pensar no coletivo. O nacionalismo geográfico cria coesão coletiva, um projeto comum de futuro e materialidade de soberania. É um chamado para superar o colonialismo cultural, ideia do Alberto Guerreiro Ramos, reconstruindo o Brasil como nação autônoma, justa e integrada. Aqui estão as referências desse ensaio que eu fiz para vocês, eu trouxe para vocês, e uso também aí o canal Geografia em Tudo para a gente fazer esses debates, né? Que economia tem nome e sobrenome, economia é política. A economia é política, é pressão. Quando a gente fala que eu peço o estado mínimo para o povo e máximo para um pequeno grupo. Gente, um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado pela participação do canal Geografia em Tudo e por me escutar nesse nacionalismo geográfico que é. Tudo bem? Um grande beijo do professor Eligel e até mais.